E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é absolutamente fascinante e, honestamente, de partir o coração em vários momentos. Mas é um assunto fundamental para entendermos a história da nossa própria humanidade. A gente vai voltar no tempo, lá para os séculos 19 e 20, para explorar o universo dos antigos shows de horrores. O nosso foco principal aqui, revelar a verdadeira face daquelas pessoas que eram exibidas nos palcos. Bom, vamos entrar direto no assunto e desafiar as ideias que as plateias daquela época tinham. O convite é para a gente olhar além das anomalias físicas que chocavam todo mundo. Quem eram essas pessoas quando as cortinas finalmente se fechavam, sabe? O que a história mostra é que por trás de todo aquele marketing sensacionalista existiam seres humanos incrivelmente complexos. Gente com sonhos, medos, talentos absurdos e histórias de resiliência que, na maioria das vezes, foram completamente apagadas porque o público só queria saber de entretenimento. Entrando na nossa primeira parte, a era dos freak shows. Para colocar todo mundo na mesma página, a dinâmica desses shows era basicamente exibir pessoas com condições biológicas raras. Naquela época, os públicos lá nos Estados Unidos e na Europa eram alucinados por isso. Pensa só, sociedades inteiras pagavam caro, o equivalente ao ingresso de teatro VIP, para ficar encarando condições médicas que eles não faziam a menor ideia de como funcionavam. A ciência ainda engatinhava, então o desconhecido não estava num hospital, estava nas tendas de circo. E isso nos leva diretamente para a parte 2. Exploração e falsos mitos. Olha só o nível da enganação que sustentava muitos desses espetáculos. A gente tem aqui o caso absurdo do Pascoal Pignon. Ele era vendido a peso de ouro como o homem de duas cabeças. A lenda que contavam era que ele tinha o rosto de um gêmeo siamês grudado na testa. Mas na vida real, o Pascoal tinha na verdade um tumor gigante crescendo na cabeça. Os donos do circo simplesmente pegavam tinta, pintavam um rosto no tumor dele e ainda colavam uma barba falsa. É a prova brutal de como jogavam a dignidade no lixo em nome do show. E a exploração ia ladeira abaixo. O Max Stack e a Bartola foram apresentados para o mundo todo como os últimos dos antigos astecas. A história de palco dizia que eles tinham sido achados numa cidade perdida, onde eram adorados como deuses. Só que a realidade por trás desse panfleto é trágica demais. Eles eram irmãos, filhos de camponeses super pobres, nascidos com microcefalia. Os pais acabaram entregando as crianças em troca da promessa de educação, mas os dois foram vendidos na mesma hora para um empresário, que apagou toda a origem deles para criar essa mentira lucrativa. E o contraste entre o que vendiam e quem a pessoa realmente era. Gigante. Conheçam o Stefan Bibrovsky. O marketing pintava o cara como o Homem-Leão, tipo uma fera selvagem super perigosa. Mas na vida real, o Stefan era um cara incrivelmente educado, um amor de pessoa, que falava 5 idiomas fluentemente. O grande sonho da vida dele era largar o circo para ser dentista, dá para acreditar? A fantasia de monstro escondia um verdadeiro cavalheiro. E, infelizmente, a gente esbarra em crimes reais. Essa é a história do George e do Willie Moose, que o circo chamava de Eco e Ico. 2 irmãos, negros e albinos, que foram literalmente sequestrados quando eram crianças e mantidos como reféns dessa indústria. Enquanto a plateia se divertia, a mãe deles vivia um pesadelo. Ela passou mais de 10 anos caçando os filhos até finalmente dar de cara com eles se apresentando num palco. É uma história revoltante onde o dinheiro falou muito mais alto que o desespero de uma mãe. O que nos traz a nossa terceira parte, a ciência por trás. Muita gente, como o próprio Stefan, a Alice Doherty e a Júlia Pastrana, era rotulada como aberração mística, meio bicho, meio gente, ou até vítimas da maldição do lobisomem. Mas a explicação médica não tem nenhum mistério. Eles nasceram com hipertricose, que é uma condição genética raríssima que faz os pelos crescerem sem parar pelo corpo todo. Não tinha absolutamente nada de sobrenatural aí. Era só a biologia seguindo um caminho diferente, sabe? E a mesma lógica se aplica a outras condições que eles transformavam em circo. O Grade Stiles, o famoso garoto lagosta, na real tinha ectrodactília, que une os dedos das mãos e dos pés. O Felix Verley, o homem elástico, deixava todo mundo de boca aberta porque tinha síndrome de Ehlers-Danlos, que dá essa hipermobilidade e pele elástica. E a Charlotte Vogel, a garota com pele de elefante, vivia com dores diárias crônicas por causa de uma ictiose severa. Eles pegavam a dor física e emocional dessas pessoas e vendiam como se fosse um truque de mágica. Então, o ponto-chave aqui é consertar esses erros médicos históricos. Pega o caso do Joseph Merrick, conhecido no mundo todo como o Homem-Elefante. Por décadas, todo mundo jurava que ele tinha elefantíase.
Mas a medicina moderna já provou que ele tinha síndrome de Proteus, uma doença genética super rara que faz pele, ossos e tecidos crescerem demais. Entender a ciência por trás de tudo isso é o primeiro passo para devolver a dignidade que roubaram deles lá atrás. E para fechar essa parte mais científica, a gente tem os casos de gêmeos siameses e parasitas. Quando os embriões não se separam direito lá no útero, o resultado deixava os médicos e o público do século XIX malucos. A gente tem a Myrtle Corbin, com duplicação caudal e 4 pernas, o Frank Lentini, que tinha 3 pernas perfeitas, e a Betty Lou Williams. A anatomia deles era o grande chamariz das bilheterias, mas, mais uma vez, era só o desenvolvimento embrionário criando algo único. E agora a gente entra na parte 4, que é bem mais inspiradora. Resiliência, amor e sucesso. Olha que fantástica essa declaração. São as palavras da Ella Harper, conhecida como a Menina Camelo, lá em 1886. Ela simplesmente escreveu esse bilhete, deixou no camarim e foi embora. Ela teve a clareza de dizer, ok, viajei, trabalhei, fiz meu dinheiro e agora eu vou para a escola arrumar outra profissão e viver minha vida. É um exemplo maravilhoso de quem assumiu o controle total da própria história, não acham? E tem história de romance também. A Priscila e o Emmett beijando. O show tentava vender os dois como a menina macaco e o homem com pele de jacaré, o casal mais esquisito da Terra. Mas quando as luzes apagavam, a realidade era super fofa, eles se conheceram trabalhando, se apaixonaram de verdade, fugiram para casar, adotaram um filho e, olha só, ficaram juntos por 57 anos. É o amor vencendo toda aquela exotificação bizarra. Agora, a trajetória das gêmeas siamesas Millie e Christine McCoy é daquelas de virar filme. Elas nasceram escravizadas em 1851. Com 10 meses foram vendidas como mercadoria para um empresário. Mas a grande virada veio com a emancipação. Elas tomaram as rédeas da própria carreira e viraram mulheres riquíssimas e mega poderosas. Tão poderosas que, depois de adultas, elas foram lá e compraram a exata fazenda onde tinham nascido escravas. E ainda deram de presente para o pai biológico. $25 mil. Pensa nesse número. Era essa a fortuna que a Millie e a Christine faziam por temporada de shows. É uma grana surreal para a época. Mas o mais legal é o que elas fizeram com isso. Elas não só ficaram ricas, elas bancaram escolas para crianças negras e financiaram várias faculdades em segredo. Pegaram a mesma indústria que antes explorava as duas e usaram como uma ferramenta absurda de poder e transformação. E por falar em números de cair o queixo, 11 foi a quantidade de irmãos que a Betty Lou Williams sustentou e mandou para a faculdade. Ela nasceu com um gêmeo parasita, começou a se apresentar super cedo e chegou a tirar mais de $1.000 por semana. Ela garantiu o diploma de todo mundo na família e ainda sobrou dinheiro do circo para comprar uma fazenda gigante para os pais. É mais uma prova do triunfo total, do amor e da união familiar. Para fechar a nossa análise de hoje, fica uma provocação importante. É muito fácil a gente olhar para trás e apontar o dedo para essa galera do século XIX, achando um absurdo eles pagarem para ver anomalias genéticas. Mas a gente precisa usar isso como um espelho. Será que a nossa sociedade evoluiu mesmo ou a gente só mudou o formato desse fascínio? Como é que a gente inclui e trata quem é fisicamente diferente hoje? Fica aí a reflexão para a gente nunca esquecer que a dignidade humana tem que estar sempre acima de qualquer espetáculo. Valeu por acompanharem e até a próxima!